Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estarei trazendo aqui um assunto sobre o jejum. Jejum para quebrar as obras das trevas. Jejum para queimar castas de demônios. Como fazer um jejum para quebrar as obras das trevas. Você que chegou agora nesse canal, seja muito bem-vindo, se inscreva e deixa o teu like. Eu estarei dando instruções de batalha espiritual e de como você deve ser liberto. Você que não sabe, é muito importante para alguém que está buscando libertação, para alguém que está na presença de Deus, buscar a Deus em jejum, em oração. No livro de Lucas, capítulo 5, verso 35, contudo, dias virão em que lhe serás tirado o noivo e naquele dia verdadeiramente jejuarão. Quando a pessoa ela tem uma vida de obediência a Deus, é claro que todos os propósitos de jejum, independentemente do propósito que ela apresentar naquele jejum, vai ter um efeito no mundo espiritual. Dependendo da vida que a pessoa tem com Deus, se a pessoa realmente está da forma do agrado do Senhor Jesus. Mas existem propósitos diferenciados, como eu já disse em outros vídeos. Existe o jejum para a batalha espiritual, que é o jejum para a libertação, para quebrar as obras das trevas, e existe o jejum para o revestimento espirituais. Mas todos em si têm um efeito no mundo espiritual. O que acontece é que quando uma pessoa está buscando uma libertação, ela precisa queimar esta casta de demônios, assim como a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 17, verso 21, que esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Então, a pessoa que está buscando a libertação de um vício, de algo, que ele precisa se libertar, ele precisa entrar em jejum de batalha espiritual, ou seja, jejum para a sua libertação. A pessoa vai quebrar as obras das trevas dentro do jejum de libertação. Quando eu estou falando de jejum para quebrar as obras das trevas, é um jejum que você entra em batalha contra os espíritos malignos que estão te aprisionando. Então o jejum para quebrar obra das trevas, o jejum para libertar, para te libertar de um vício, para quebrar uma obra maligna, uma obra de feitiçaria, você tem que atingir o alvo. Então, se você precisa de uma libertação, qual é o jejum que você vai estabelecer? Um jejum com o propósito de libertação. Então, você vai guerrear contra os espíritos que estão lhe aprisionando, contra as obras que estão lhe atingindo. Independentemente de quantas horas você vai jejuar, isso é escolha pessoal. Independentemente se você vai jejuar 8 horas, se você vai jejuar durante 16 horas, durante 6 horas, durante 8 horas, isso é uma escolha pessoal. Mas o jejum, nós sabemos, se você precisa buscar algo, você deve colocar isso no propósito do jejum. Quando você abre um jejum, você não pode comer, você não pode beber, mas tem que ficar em espírito, fazendo a leitura da palavra, orando. Porque se você abrir um jejum e determinar o seu tempo e gastar o seu tempo com outras coisas e não ler a palavra, não meditar na palavra e não orar, esse jejum será inválido. Então, durante o seu jejum, você deve ter oração e deve ter leitura da palavra. Quantas horas você vai jejuar? Isso você vai estabelecer, porque cada pessoa pode jejuar até determinadas horas. Então, se você vai fazer um jejum de 16 horas, de 8 horas, isso vai ser uma escolha sua pessoal. Quando alguém vai abrir um jejum, qual é o propósito do seu jejum? O que você está buscando? Qual é o seu alvo? Você precisa de uma libertação? Você precisa quebrar uma obra de feitiçaria? Você precisa de uma libertação espiritual? Qual é o seu propósito? Então você vai orar em cima daquele propósito. Você deve ter um jejum que tem um propósito específico, um alvo específico. Se você está buscando libertação, você vai orar em cima da sua libertação. Você vai guerrear contra os espíritos que estão lhe aprisionando, que estão colocando vício, que estão te aprisionando em cativeiro espiritual. Você que está aprisionado em cativeiro espiritual,
Qual é o jejum que você deve fazer? O jejum de libertação, o jejum que batalha contra os espíritos, o jejum para quebrar os cativeiros espirituais. Então o jejum, ele deve ter propósito, ele deve ter alvo. Nós sabemos que todos os propósitos de jejum apresentados por alguém quando se abre o jejum, ele tem um efeito grande no mundo espiritual. Mas, porém, se você quer quebrar uma obra das trevas, se você quer se libertar de algo, você tem que orar em cima daquele propósito. Você deve guerrear espiritualmente em cima daquele propósito. Porque guerrear em batalha espiritual, em um jejum com propósito de libertação, de quebrar obra das trevas, nós sabemos que não é somente apresentar um termo, apresentar um propósito a Deus. Você deve guerrear em oração. Você deve expulsar o mal da sua vida. Você deve ordenar que as correntes sejam quebradas. Tudo isso é um processo de libertação, um processo em que Deus irá quebrar as obras das trevas por intermédio do jejum. Se esse vídeo te ajudou, deixa teu like, que Deus abençoe sua vida.